X-Men 22 foi publicado aqui em agosto de 1990 e acho que traz a história mais legal que já foi feita dos Novos Mutantes. Aqui no meio das guerras asgardianas, né? Ainda tem o desenho sensacional do Arthur Adams. Só que não foi no título mensal dos Novos Mutantes nos Estados Unidos. Eu acho que teve um especial, né? Por isso que também teve os desenhos do Arthur Adams, sempre são mais detalhistas, né? E levavam mais tempo, assim. E aqui nesse arco da Guerra Asgardiana, os X-Men tinham derrotado o Loki, né? Aí o Loki ele não podia, ele tinha prometido que não ia agir diretamente contra os X-Men, então ele usa a Encantor para ir lá e raptar a Tempestade, que ficou fascinado pela Tempestade, e usar ela para se vingar dos outros X-Men, né? E aí, no fim, a Encanto vai encontrar a Tempestade. Como ela tá com os Novos Mutantes, ela acha que os Novos Mutantes eram X-Men e traz todo mundo pra Asgard e tal. E o que eu acho que o mais legal dessa história, que sempre fica na minha lembrança, é a Karma, que ela já tinha sido possuída pelo Rei das Sombras, assim. E o Rei das Sombras é um puta de um glutão, assim. Então, nesse período que ela ficou possuída, o cara ficou comendo igual um louco. E quando ela foi libertada, ela tava assim, sabe? É, com a obesa mórbida, assim, tava lá super deprimida tal. Tipo, como é que eu vou ficar desse jeito tal? E aí isso se resolve aqui nessa história, né? Então, assim, a Encanto, ela traz todo mundo lá para Asgard, só que a magia, ela consegue soltar lá um encanto, mais ou menos, e fazer, e teleportar todo mundo. Só que como a Encantor tinha assim, várias proteções contra a fuga no castelo dela, o teleporte assim não dá exatamente certo e vai cada mutante para um canto de Asgard, uma época, coisas assim. E aí eles vão se ferrar bastante, assim, a maioria deles, né? Que é assim, bem legal dessa fase, dos novos mutantes, né? Eles, em geral, eles se ferravam, assim, então é isso que deixava mais legal de acompanhar, né? E aqui a Karma, ela gordona, assim, acaba no meio do deserto tal, e é isso que vai, na verdade, acabar salvando ela, né? O Cifra, ele vai assim, que não tá exatamente claro se é Asgard ou Terra, mas é aqui na época dos Vikings e tal, acho que Asgard. E aqui ele também vai ser tudo bulinado, porque não tem nenhum poder de força, né? O poder dele de interpretar línguas não ajudava muito aqui. A Lupina, ela vai na Terra dos Gigantes e tal, e depois vai encontrar uns outros lobos lá que vai ter uns romances com ela e tudo mais. O Warlock acaba lá na- no mundo dos mortos, assim, só que ele é meio ingênuo, assim, não entende nada, só absorve um dragão e tal, e sai fora. Quem se dá melhor é o Mancha Solar, né? Que tá lá vencendo todo mundo na luta de ferro, as mulheres todos se entregando para ele e tal, então para ele tá feliz da vida, assim. O legal dessa edição é que eles sempre colocam aqui, né, onde cada um tá e abre com o nome dele. Então, assim, para quem ainda não conhecia os Novos Mutantes e tinha começado a ler por aqui, era bem legal de ficar fácil de acompanhar os personagens, né? E o Míssel aqui, ele tá ajudando umas pessoas contra uns anões. A Miragem, ela vai libertar esse cavalo alado, e é aqui que ela se torna, né, uma valquíria, por, em parte por ter também libertado esse cavalo e tal. E a magia também é quem tá se ferrando aqui nessa história, porque a Encantor fica torturando ela, usa os poderes para sugar, assim, e transformar num ser que só o lado negro da magia que vai atrás dos outros novos mutantes. Enquanto isso, a Karma tá lá no meio do deserto, ele tá ajudando uma menininha que encontrou lá e vai passar meses, porque como ela se deslocou no tempo também, e é esses meses, assim, lá no deserto, comendo quase nada, que vai deixar ela enxuta aqui de novo, tal. E no fim o Warlock junto com o Doug, ele começa a encontrar os outros mutantes e reunir todo mundo assim, tal. Da arte do Arthur Adams nos mutantes sempre ficava legal, né?
O que pegou muito naquela fase depois que o Rob, antes do Rob Liefeld assumir, é que estavam os desenhos bem chatinhos, né? As histórias também estavam chatas, assim. Por isso também foi tão legal ter a parte do Rob Liefeld. Mas se tivesse ainda histórias assim, igual desse nível, assim, os Novos Mutantes ia ser muito legal. Bom, e aqui eles vão todos acabar se reunindo e tal. Aquele espírito lá do lado negro da magia, ele vai acabar sendo dominado pela Karma e usar isso para derrotar a Encantor no final, né? Então, assim, umas histórias sensacionais. Isso aqui saiu pela Panini, eu acho que em ano passado, 2021, num capa dura sobre as guerras asgardianas. Então, esse desenho do Arthur Andrews vai ficar ainda mais sensacional em formato americano, né? É que o lado eu estava vendo na Amazon ainda está à venda. Então, encontrando por aí aquele capa dura das guerras asgardianas, acho que vale só por essa história aqui dos Novos Mutantes com o Arthur Adams. E fechando essa edição vai ter uma historinha curta daquela série Classic X-Men, que seria histórias que se passam nos primeiros dias, né, dos novos X-Men. E aqui o pessoal indo lá no enterro do Pássaro Trovejante, logo após a morte dele e tal, e o corpo desaparece. E aí fica todo mundo tentando buscar o corpo, enquanto os pais do Pássaro Trovejante já estão putos, né, com o professor Xavier, mandando eles ir embora e tal. Até que vai só lá o Wolverine segue e encontra o irmão do Pássaro Trovejante, que está dando um funeral, cremando o corpo lá de acordo com as tradições tal. História bem bacana tal. Então, outra dessas fases antigas aqui do X-Men que é muito legal.